anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar.
é seguir Jesus. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lene, eu sou a Inê, e nós vamos tocar uma música para vocês. Esperamos que vocês gostem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Música Os Miosótis Voltam a Florir. Os miosótis voltam a florir no jardim de esperanças, pois ninguém está sozinho. Nosso espírito não é mais criança. Não se perca entre os vizinhos. Chama eterna é pra brilhar, e é driblando a própria dor que se aprende a amar.
lugar onde você for, a semente do amor como o mestre ensinou, e poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino o amor irá curar. Semear onde você for, a semente do amor como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Boa noite, caros irmãos. Vocês estão conectados em mais uma reunião pública do Centro Espírita Allan Kardec. Seja muito bem-vindo. E para a gente iniciar a nossa reunião pública da noite, nós já vamos passar para a nossa prece. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo que esclarece nossas almas, Senhor Jesus, que faz-nos compreender o quão dinâmico, quão importante é a necessidade da encarnação e nossa melhoria íntima diariamente. Nos abençoe, Senhor, com a temática da noite, que possamos compreender melhor essa doutrina que nos consola, nos ampara no caminho do bem. Abençoe os lares, abençoe nossos familiares, Senhor, que possamos ter um bom estudo. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. E hoje, para direcionar o estudo da noite, em nossa palestra pública, nós teremos o nosso irmão William, que é do Centro Espírita Caridade o Caminho, da cidade de Goiânia, que já esteve conosco aqui outras vezes e hoje ele estará novamente falando sobre o tema Conheça o Espiritismo, falando sobre a importância da gente estudar e refletir sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos da doutrina espírita, tá bom? Gente, antes de passar a palavra para o William aqui, a gente fala para você separar um vasilhame com água, porque logo após a palestra, nós teremos o tratamento espiritual à distância, né, o pedido de passe à distância e também a fluidificação das águas. Então separe aí o seu vasilhame para que depois possa ser feita a fluidificação, tá bom? E agora a gente passa a palavra para o William. Boa palestra a todos. Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco, que juntos nós possamos compreender a importância desse tema que nos traz à noite, de conhecermos o Espiritismo. Então é importante nós fazermos algumas reflexões. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é a morte para nós? Existe reencarnação? Qual o sentido da vida para todos nós?
Será que nós estamos na Terra a passeio? Será que nós estamos aqui só por passeio, por brincadeira, que nós não temos o objetivo maior de ser nas nossas existências? Que nós temos que só gozar da vida material e não fazer nada mais? Então, para que a gente possa embasar essas perguntas e esclarecê-las, e o tema proposto para nós sobre o Conheça o Espiritismo, nós buscamos alguns textos interessantes que os Espíritos nos falam da importância do estudo, da importância de conhecermos, da importância de termos uma escola de estudos espíritas, da importância de nós caminharmos juntos e no sentido de aprimorarmos os nossos conhecimentos na doutrina espírita. Então Jesus nos fala que chegaria um momento em que nós precisaríamos de ter a fé, não só a fé cega, mas a fé, lá no Evangelho segundo o Espiritismo ele cita isso, mas a fé raciocinada, a fé onde nós iríamos ter as provas porque nós estamos acreditando em determinadas situações. Então, Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos, ela traz uma mensagem que nos fala a respeito do estudo espírita e a sua importância. E aí nós vamos compreender o porquê precisamos de conhecer o Espiritismo. Então ela fala assim, olha, necessário em qualquer mister, impostergável para o aprimoramento humano, valioso para a maior integração do indivíduo nos objetivos a que se vincula, indispensável para a iluminação humana interior. Em todo o ministério de enobrecimento, o estudo tem um regime de urgência como diretriz de segurança e vinculação de libertação íntima. O estudo deve, desse modo, fornecer as coordenadas para a maior penetração na tarefa buscada, seja a de ajudar, seja a de ajudar-se, a de nos orientarmos. Então, ela nos fala aqui que a base da doutrina espírita, para nós conhecermos o Espiritismo, é estudar, buscarmos o estudo através das obras básicas, através das obras complementares, através de cursos regulares, onde nós teremos condições de debater, de estudar e de tirar as nossas dúvidas com relação ao que é a doutrina espírita, o que ela explica a respeito dos fenômenos do dia a dia, dos fenômenos que acontecem em nossas existências, né? E ela ainda relata o seguinte, que é importante para que a gente possa fazer esse conhecimento da doutrina espírita da seguinte forma: 1/4 de hora diariamente dedicado ao estudo, uma pequena página para reflexão diuturnamente, um conceito espírita como glossário para cada dia, uma nótula retirada de contexto luminoso da codificação, para estruturar segurança em cada 24 horas do nosso dia a dia. Uma noite por semana para o estudo espírita, no dia reservado ao culto do Evangelho no lar, como currículo educativo das nossas vidas. Uma pausa para a prece e singelo texto para vigilância espiritual sempre que possível. E ainda ela fala mais. Sim, todos podem realizar um curso inadiável para a promoção espiritual na escola terrestre. O estudo do Espiritismo, portanto, hoje, como sempre, é de imensurável significado. Definiu-lhe a validade e o espírito da verdade, no lapidar conceito estruturado em o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele relata lá: Espíritas, amai-vos, que é a questão do sentimento, da moralidade, que nós precisamos de ter uns para com os outros, não só os espíritos, mas para com a humanidade. E este é o primeiro ensinamento que ele fala: instruí-vos, este é o segundo, quer dizer, nós vamos nos instruir para deixarmos de ter a nossa fé cega, de acreditarmos porque alguém ou alguma pessoa falou para nós, mas nós vamos ter as provas corretas daquilo que realmente é, através dos livros, através das obras, através dos experimentos que os cientistas já fazem, né? E que vão provar a existência de algo além da vida, que nós não estamos na Terra apenas por passeio, apenas à toa. Nós temos um objetivo de ser.
Então, através disso, nós estaremos conhecendo o Espiritismo. E aí Emmanuel coloca a seguinte situação para nós, falando a respeito da importância do estudo, do conhecimento do Espiritismo. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambas são imprescindíveis ao progresso. Quer dizer, é necessário que nós tenhamos o sentimento, que inclusive lá no Evangelho Espírita da Verdade nos fala do amor, e também a sabedoria, o esclarecimento, o entendimento das nossas atitudes, de onde eu vou, por que está acontecendo isso comigo. Não é de agora, mas é de um passado que nós tivemos, a doutrina espírita vai nos mostrar que nós somos espíritos eternos e que estamos caminhando, aprendendo, aprimorando cada vez mais as nossas existências. E que através da doutrina espírita é que nós vamos compreender o porquê das nossas dificuldades, dos nossos elos, das nossas problemáticas. E aí os espíritos trazem outras opiniões interessantes para nós a respeito da importância do nós conhecermos o Espiritismo. Olha só. Quanto ao estudo que dizem os nossos benfeitores espirituais. Isso é um diálogo de Chico Xavier, de Emmanuel, no livro Entrevistas. E aí eles nos orientam o seguinte: os amigos espirituais nos informam que o estudo deve ser para nós uma obrigação em qualquer idade ou circunstância da vida. Muitas das vezes nós vemos companheirinhos aí das leis espíritas, ou pessoas até leigas, que falam assim: esse negócio de espiritismo é para velho, esse negócio de espiritismo não é para jovem não, esse negócio de espiritismo não é para mim não é dessa forma que eu vou agir não. Então nós temos que compreender o que Emmanuel está nos falando aqui. É importante para todas as nossas épocas. É uma forma de nós conhecermos os nossos destinos, tirarmos dúvida daquilo que nós temos em voga, em dúvida nas nossas existências, né? E aí ele fala mais. Muitas vezes, quando na infância ou na juventude somos constrangidos a estudar e sentimos muita dificuldade em observar as disciplinas estabelecidas, seja por nossos pais ou professores, tutores e amigos. Às vezes fugimos da aula, desertamos do dever estudantil, mas com o tempo, se observarmos a vida dentro da realidade que lhe é própria, como estamos em condição de adultos, somos induzidos a estudar voluntariamente, porque sabemos que o estudo, olha só meus queridos, que o estudo é a luz no coração e no espírito, né? E aí ele fala, o que gera a ausência de estudo? Na ignorância não conseguimos, como conseguimos, enxergar o caminho real que Deus traçou a cada um de nós na Terra. Então, dentro das nossas existências, nós podemos perceber que nós temos metas, processos traçados, e que a doutrina espírita, através do estudo, do conhecimento dela, nós vamos compreender melhor a situação que nós estamos vivenciando. Através do estudo sério, precisamos de buscar as nossas escolas, os nossos centros espíritas, as nossas casas, para estudarmos, trocarmos experiência e aprendermos a prática do amor ao próximo, a prática da fraternidade acima de tudo. E aí ele fala ainda mais. Todos nós, sejamos crianças ou jovens, adultos ou já muitíssimo maduros, devemos estudar sempre. Sempre nós precisamos estar conhecendo a doutrina espírita. Haja visto porque o próprio Kardec, nas obras básicas, ele fala que ele não foi o primeiro a falar de doutrina espírita, e ele não seria o último, e que a doutrina espírita é progressiva. Então quando a gente pega as obras básicas, o Livro dos Espíritos, as obras complementares, a gente vê
que tudo está de acordo com as programações que acontecem no dia a dia, de acordo com a ciência. Se não está de acordo com a ciência, ela vai se ajustando e encaixando dentro das leis naturais que regem a humanidade. Por que a gente sabe disso? Através do estudo do conhecimento da doutrina espírita, através das obras que nos trazem o conhecimento do mundo espiritual, como por exemplo o Nosso Lar, como por exemplo A Vida Continua, livro de André Luiz, O Nosso Lar também, A Vida Continua, como por exemplo todas as obras que nós lemos, elas e estudamos, são importantes para nosso aprendizado, para nossa existência. E aí ele fala, olha, em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Esse é aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente à atividade subnível. Quer dizer, todos nós fomos fadados ao progresso. Não podemos parar. Para que nós continuemos progredindo, é necessário que nós continuemos conhecendo a doutrina espírita, entendendo a literatura espírita que está aí à nossa disposição para nós aprendermos a lermos, para nós aprendermos a entender a questão da fé, de onde eu vim, para onde eu vou, por que a gente passa por dificuldades, por que uma criança desencarna mais cedo que as outras. Quem explica isso? A doutrina espírita. E só tem um meio de nós sabermos e de entendermos a cada dia mais a respeito desses assuntos. Estudando, conhecendo o Espiritismo. E Emmanuel, nesse livro, Entrevistas que nós relacionamos aqui, ele traz ainda outra mensagem muito interessante para nós, que nós vamos destacar. Olha só. Ele nos fala da escola de nossa alma. O que é a escola da nossa alma? Olha só o que ele fala. Os nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar os centros espíritas como a escola mais importante da nossa alma. A nossa casa espírita é fundamental para os nossos aprendizados. O estudo em grupo vai abrir um outro leque de conhecimento para as nossas existências, para as nossas mentes, né? Porque é no templo espírita que nós recebemos de outros e podemos doar de nós mesmos os valores que servirão a cada um de nós para a vida eterna. Aí nós vamos pegar o exemplo do livro Paulo Estevão, onde ele relata a experiência de Maria, quando Jesus retorna ao plano espiritual e ela vai para Éfeso e cria a casa daqueles caídos do caminho, da estrada, onde ela recolhia todos e auxiliava a socorrer. Esse é o papel das nossas casas espíritas, socorrer os desvalidos, através da promoção social do espírito e do corpo físico, através do estudo, da moralidade do ser. E aí ele fala mais ainda, olha só. De modo que nós damos tanta importância ao estudo da matemática ou ao estudo da química, que realmente são importantes, não podemos menosprezar as lições em torno da paciência, em torno da tolerância, que são atitudes da alma que nos teremos sem estudar, sem raciocinar. Portanto, no templo espírita é a universidade de formação espiritual. Universidade de formação do nosso espírito, onde lá nós vamos trabalhar essas questões. Aonde nós vamos pôr a prova? Qual a prova que nós vamos fazer para passarmos nessas universidades? Ao estudarmos, ao nós vermos as coisas erradas que nós fazemos, nós vamos para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, para o nosso cotidiano, aplicarmos as lições que nós estudamos na casa espírita. Olha, o estudo e a vivência prática. A ciência atuando aí dentro da casa espírita. Por isso que nós precisamos de conhecer o espiritismo, conhecer a doutrina espírita, né? E aí, conhecendo a doutrina espírita, nós vamos aí para outras etapas de aprendizado. Conhecer os fenômenos, conhecer a existência do ser. Então, nas nossas casas espíritas,
nós já estudamos o quê? Na nossa proposta da nossa Casa Espírita, nós temos a Escola de Estudos Espíritas, que se chama um meio de nós conhecermos a doutrina espírita em grupo. Então, primeiro a gente estuda o livro Noções Básicas da Doutrina Espírita, que já trata de vários assuntos básicos para a nossa existência. Deus, Cristo, fé, culto no lar, caridade, é um dos temas em que nós estaremos vendo e vivenciando o que os Espíritos falam para nós estudarmos. Perdão. Depois nós vamos para uma viagem ao plano espiritual, através do livro Nosso Lar, que é de André Luiz, onde nós vamos estar entendendo como é que funciona o plano espiritual, o nosso lar, as regiões do outro lado que nós não podemos visualizar com os olhos humanos, as experiências que André Luiz vivenciou. Depois nós vamos para outra etapa da nossa escola, começando a compreender o que é a mediunidade, a importância da nossa mediunidade, através do passe, do curso passe. E depois nós vamos conhecer mais um pouco, falando a respeito do que é corrente magnética, que é uma forma de tratamento espiritual muito benéfico, muito bem executado pelas nossas casas espíritas, e que antes de Kardec os magnetizadores já usavam. E o próprio Kardec fala que os magnetizadores aperfeiçoaram esse trabalho. E em alguns momentos Kardec também utiliza o magnetismo, as energias, para justamente entender o fenômeno que ali ele estava tratando, da mediunidade, da psicografia, das várias mediunidades que o médium possui. Então, é necessário que nós saibamos, a princípio básico, que mediunidade não é uma coisa só de espírita. Todas as religiões, todos os lugares onde se fala de Jesus, ou em qualquer lugar, existe mediunidade. Então, como é que nós vamos saber como é que acontece esse processo da mediunidade? Estudando, conhecendo no livro dos médiuns o tipo de mediunidade, estudando as atividades que são desenvolvidas numa casa espírita, fazendo o exercício mediúnico no tempo certo, no momento certo. Aí que nós estaremos fazendo o que, meus queridos irmãos? Conhecendo a doutrina espírita. E aí ele fala a respeito disso o seguinte, ó. Porventura, os homens que têm a boa vontade de estudar convosco os mistérios do Criador, preparando seus espíritos para ressurgir de outra vida, encontram em vós instrumentos disciplinados. Por quê? Estudamos. Onde que aí nós vamos ter, que a gente fala na doutrina espírita, a escola de médiuns. Então a gente prepara os nossos trabalhadores, nós que fomos doentes no passado, somos convidados a trabalharmos, a caminharmos para o entendimento dos fenômenos que até então não se entendia, mas que com o conhecimento da doutrina espírita se esclareceu, se conheceu. Então hoje já nós sabemos, através da doutrina espírita, que um fantasma é apenas um espírito fora do corpo físico. Por que a gente sabe disso? Porque nós estudamos nos cursos, né? Nós estamos caminhando e aprendendo dentro do conhecimento da doutrina espírita a razão das coisas, das situações que a vida nos colabora, que acontece com as nossas existências. Então isso é fundamental para nós entendermos o conhecimento do Espiritismo. E aí ele fala aqui, ó, no livro Consolador, Emmanuel fala ainda, o médium tem obrigação de estudar muito, quer dizer, todos nós somos médiuns, todos nós precisamos trabalhar e estudar, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem da verdade. Então, meus irmãos, quando a gente fala de conhecimento da doutrina espírita, nós vamos lembrar justamente dessa situação. Conhecemos o Espiritismo por quê?
não seremos mais aquelas criaturas de cego guiando cegos, de pessoas dispersas, acreditar por acreditar, porque alguém contou uma história e eu tenho que acreditar. Não, a doutrina espírita, nós fomos para nossas casas espíritas e aprendemos que ela é tríplice aspecto. Como assim tríplice aspecto? Ela é ciência, filosofia e religião. Está lá no Pentateuco Kardeciano. No Livro dos Espíritos, que é a primeira obra. Depois vem as outras obras explicando a respeito dos trabalhos que Kardec fazia, que é um desdobrar, inclusive, do Livro dos Espíritos. As outras obras de Kardec é o desdobrar. Então, ao longo da sua existência, do restante da sua existência, se dedicou a isso, ao estudo, ao conhecimento da doutrina espírita. Ele fez experiências, vários médiuns mandaram mensagens para ele. Essa é a parte da ciência da doutrina espírita. A gente vai pegar a literatura espírita aí e vai ver que tiveram várias e várias pessoas fazendo experimentos, provando a existência do espírito. William Crookes é um cientista que provou a existência do espírito através da experiência do espírito de Kate King. A obra Fatos Espíritas fala isso. Tem um delegado do livro Materializações Luminosas que ele fez experiências em São Paulo, eu não estou lembrado o nome dele agora, em que ele ele fez experiência com os espíritos. E a gente tem relatos de pessoas que conheceram o espiritismo e diferenciaram. Então a gente pode pegar até os filmes que estão aí no cinema, que foram passar no cinema, que os próprios atores têm o depoimento deles, que antes de conhecerem a doutrina espírita é de uma forma, antes de fazerem determinado papel de Chico Xavier, ou de outro ator, ou de outra pessoa, era de uma forma. E depois que começou a fazer, surgiu outra perspectiva. Por isso que é importante, meus queridos, nós estudarmos o Espiritismo, conhecermos o Espiritismo, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco e que Jesus ampare os nossos corações, a todos aqueles que estão bebendo dessa fonte fecunda que é a doutrina espírita em nossas vidas, pois ela traz-nos a esperança de dias melhores. E as obras que estão em nossas mãos hoje nos explicam muitas questões da pandemia, muitas questões do sofrimento familiar, muitas questões. Basta o quê? Como diz Emmanuel, estudarmos, usarmos a sabedoria e o sentimento. Dessa forma nós agradecemos a oportunidade e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. Vamos iniciar com a vibração, sintonizados com Cristo, pedindo o tratamento fluídico, o amparo magnético, Senhor, para todos os nossos lares, a vibração de energias boas, de paz, de harmonia, que possamos mentalizar Jesus há 2000 anos atrás, na região simples da Galileia, juntamente com os apóstolos, pessoas reunia numa tarde onde Jesus ministrava ali as palestras, as orientações. Mestre Jesus, estamos, Senhor, sintonizados contigo, cada um de nós em nossos lares, com a leitura do Evangelho, com a orientação. Pedimos que o Senhor encaminhe para nós as bênçãos espirituais, o amparo, a fluidificação, a limpeza magnética, Senhor Jesus. Iniciamos com o passe dispersivo espiritual, pedindo aos benfeitores a limpeza espiritual em cada um de nós, fazendo a limpeza em nosso chakra, em nossos sentimentos, tirando quaisquer energias negativas, quaisquer vibrações enfermiças, fazendo a limpeza espiritual nos cômodos de nosso lar, em todos eles, fazendo a dispersão de energias enfermiças, de dores, dificuldades, melindres. Graças a Deus. Continuando com o tratamento, pedindo a reposição de energias, com os benfeitores trazendo para nós, através do passe de reposição longitudinal lento, trazendo as energias que ampara, que fortalece, que equilibra nosso sentimento. Ampara, Jesus, nossas energias, equilibre, Senhor, nossa fé, nossa esperança no caminho do bem.
Abençoe, Jesus, toda a humanidade, abençoe cada um de nós. Ampare, Senhor, para que possamos, nesse momento de pandemia, de muitas das vezes incertezas, nossa fé ainda pequena, Senhor, que possa infundir em nós as energias de esperança, de paz, fortaleça-nos a fé, o equilíbrio, Senhor. E agradecemos, Jesus, pedimos uma boa semana, a fluidificação em nossas águas, em todo o ambiente, seja nas jarras, nos copos, nos bebedouros, nos filtros, nas caixas de água, para que possamos fazer uso de boas energias que os benfeitores nos trazem. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos, através da tecnologia, mesmo assim sintonizados contigo, Senhor, e com os nossos irmãos, cada um em seus lares. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma palestra pública, de mais uma reunião pública do Centro Espírita Allan Kardec. Nós agradecemos ao William pela reflexão trazida em torno desse tema, desse assunto, e a gente, reforçando aí o que o William falou sobre a importância de estudar, a gente deixa um convite para você que está aqui sintonizado, para vir estudar a doutrina espírita. Nós vamos iniciar, o Centro Espírita Allan Kardec vai iniciar nos próximos dias, aos sábados, o ciclo introdutório, né, Noções Básicas da Doutrina Espírita. Então, você que deseja conhecer mais sobre a doutrina espírita, a gente convida você a vir estudar conosco. Então, no número que está aparecendo aqui na tela, é o número do WhatsApp, você pode enviar uma mensagem para ele, que a gente vai responder você com mais informações de como que você pode participar dos cursos aqui na Casa Espírita, aqui no Centro Espírita Allan Kardec. Se você for de outra cidade ou for de outro estado, pode mandar a mensagem assim mesmo, que a gente vai enviar mais informações para você de como que você pode também participar dos estudos, né, do ciclo introdutório, Noções Básicas da Doutrina Espírita, aí mesmo de onde você mora, tá bom? Então, muito obrigado a todos por sintonizar em mais uma palestra pública, e agora a gente vai encaminhar para o encerramento fazendo a nossa prece final. Muita paz a todos. Agradecemos a Deus a oportunidade do estudo da noite. Pedimos, Jesus, a orientação, o amparo magnético, a fluidificação em nossos lares com energias boas. Fortifique em nós, Jesus, o desejo sincero de servir, de compreender o Teu Evangelho de paz, de luz, de amor para com as criaturas humanas. Abençoe nossos lares com a paz, com a saúde, Senhor. Fortaleça aqueles corações que ainda se encontram na dor, na dificuldade íntima. Abençoe todos os nossos familiares. E que possamos, Jesus, a partir do conhecimento da doutrina, da leitura, da reflexão, dessa doutrina que nos consola, nos fortalece, e nossos corações possamos modificarmos para sermos pessoas melhores, pessoas de bem, conforme nos recomenda Jesus, o maior mandamento, amar o próximo, amar a Deus. Que possamos, Jesus, vivenciar a Tua lei de sabedoria, de humanidade, de paz. Que o Senhor possa confortar nossos corações com essas luzes, com essas energias boas, que os benfeitores possam visitar cada um de nós em nossos lares, no momento do sono, estarmos sintonizados com os espíritos de luz que guia o nosso planeta Terra. Muita paz a todos, que Jesus abençoe nossas residências, todos os nossos pensamentos para o bem. Que assim seja.